nome do Senhor. Eu creio no poder da oração. Sabe por quê? Porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Obrigado, irmã Flávia. Nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Somente Ele tem poder de curar, libertar, transformar, restaurar o que se perdeu. A paz, irmã Neide. Restaurar o que se perdeu. Somente Deus tem o poder de tocar na minha vida e na sua história com um toque de milagre. Vamos exercitar a nossa fé. Você está desempregado? Pega esta carteira de trabalho. Você que pode, talvez, pegar o número do processo desta causa que está na justiça. Vamos exercitar a nossa fé. Talvez pegar essa carteira. Talvez orar pela sua aliança. Relacionamento que não está muito bem. Ou até relacionamento destruído. Pega a foto desta pessoa. Enfim, vamos exercitar a nossa fé. Você já parou para pensar que o que aquela mulher do fluxo de sangue tinha para exercitar a fé dela é apenas um toque na orla de Jesus? Era o que ela tinha. Você já parou para pensar que o que Bartimeu tinha para provocar o seu milagre através da adoração era gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Independente de como você vai exercitar a sua fé, mas exercita a sua fé. Pastor, eu não sei como orar, mas eu sei ficar em espírito de oração. Pastor, eu não sei como, eu não estou aqui com a carteira de trabalho, mas eu creio. Então eu apresento a minha fé que Deus vai abrir essa porta de emprego. Enfim, a maneira que você tiver para exercitar a sua fé, exercite. Pois Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê, mas quando ele indagava a falar com essas palavras, ele não estava se referindo a uma fé teórica, a uma fé simbólica, porque tem pessoas que pensam que a fé é uma fé simbólica, que você simplesmente tem que ter no seu coração e tudo vai acontecer naturalmente. Por isso muitas pessoas têm se decepcionado, esperando receber um milagre e não vive o milagre, e muitas das vezes fica chateada com Deus, dizendo: Deus, ele não quer me abençoar. Obrigado, irmã Sandra. Deus, ele não quer me abençoar. E muitas das vezes somos nós que não provocamos o nosso milagre, como diz o nosso canal, provocando milagres através da adoração. De Gênesis a Apocalipse, os antigos provocaram milagre e viveram o favor de Deus na história deles. Então eu creio que você vai provocar o seu milagre e vai sair daqui com a bênção que Deus tem para você. Você não está aqui por estar, assim como Jacó não estava no Val de Jaboque apenas por estar. Você está aqui porque Deus, ele quer ver você exercitar a sua fé para conceder o que está no seu coração, o que você almeja, meu irmão, o que você almeja, minha irmã, receber do Deus da glória na sua vida, do Deus da glória na sua história. Vamos provocar o nosso milagre através da adoração a partir de agora. Vamos provocar o nosso milagre através do clamor a partir de agora. Eu não sei qual milagre que você espera receber no Senhor, meu irmão. Eu não sei qual milagre que você espera receber no Senhor, minha irmã. Mas eu creio que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é Deus de milagre. Deus Criador dos céus e da terra, Ele é Deus de maravilha. Amém? Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é Deus. Amém? Vamos provocar o nosso milagre, como diz o nosso canal, né? Vamos provocar o nosso milagre através da adoração. Vamos provocar o nosso milagre através do clamor. Qual milagre que você espera receber do Senhor? Qual milagre que você espera ser alcançado no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra? Qual milagre que você espera? Você deseja um milagre no Senhor? Você deseja uma bênção do Senhor? Você espera que o Senhor toque na sua história com toque de milagre, sinais e maravilha? Você deseja? Então vamos provocar o nosso milagre. Canal Provocando Milagres através da adoração. Obrigado, irmã Delma, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, Deus Criador dos céus e da terra, Deus soberano, majestoso, grandioso e maravilhoso. Eu quero iniciar esta grande corrente de oração, oração por milagres, unindo a minha fé com a fé do meu irmão que aqui se encontra, Deus Criador dos céus e da terra, unindo a minha fé com a fé da minha irmã que aqui se encontra, Deus Criador dos céus e da terra. E eu venho pedir ao Senhor, toca na história desta mulher, com toque de milagre,
Toca na história deste homem com toque de milagre. Deus, eu não sei qual milagre que ele espera ser alcançado pelo Senhor. Deus, eu não sei qual milagre, Senhor da glória, que esta mulher espera, almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor. Mas eu me lembro das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, Senhor, o teu servo, quando mesmo frisou a respeito dos seus feitos. Então o apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a ele em oração. Paulo diz que o Senhor tem o poder para nos alcançar, não apenas com os milagres que nós almejamos ser alcançados pelo Senhor, mas Paulo dizia que tu tens o poder para nos alcançar com milagres até maiores do que os milagres que nós almejamos ser alcançados pelo Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, Deus de maravilha, porque nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de tocar em nossa história com toque de milagre e com milagre sobrenatural da glória. Deus, entra com milagre que essa mulher precisa viver na vida dela, Senhor. Entra com milagre que esse homem precisa vivenciar na vida dele, Deus da glória. Entra com providência, Pai. Entra com o seu mover, com o seu prover. Entra com grande poder e glória, Pai, e dá vitória para esta mulher. Entra com grande poder e glória, Senhor amado, e dá vitória para este homem, Senhor. Eu não sei de qual maneira esta adoradora, talvez esteja agora no exercício da sua fé, a unir com a nossa nesta grande corrente de oração por milagres. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé adorando ao Senhor agora, chamando a atenção do Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas, Senhor da glória, que estão talvez de joelho dobrado, orando ao Senhor, chamando a atenção do Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, Senhor da glória, com a carteira de trabalho em suas mãos, pedindo que o Senhor venha abrir uma porta de emprego. Talvez eu esteja orando com pessoas, Senhor da glória, que estão com um copo com água, crendo que o Senhor é de consagrar esta água. Talvez eu esteja orando, Deus da glória, neste momento com pessoas que estão, talvez, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor, com a foto da pessoa que precisa que o Senhor venha trabalhar na vida deste ou desta. Deus Criador dos céus e da terra, independente da maneira em que esse adorador, em que esta adoradora esteja no exercício da sua fé, eu creio que tu és um Deus de milagre, eu creio que tu és um Deus de maravilha. Pai, estamos iniciando esta grande campanha de oração por milagres, crendo que tu és um Deus soberano, capaz de tocar e alcançar a vidas adoradores com feitos sobrenaturais da glória. Deus, entra com o milagre que esse adorador precisa no Senhor. Deus, entra com o milagre que esta adoradora precisa no Senhor. Senhor amado, nós aprendemos na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que os antigos foram alcançados pelo favor do Senhor em forma de milagres, através do exercício da fé. De Gênesis, Apocalipse, nós encontramos homens que buscaram a face do Senhor e viveram milagre, porque tu não és um Deus que rejeita a oração, pois Isaías capítulo de número 59, verso 1, está escrito assim, que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o Deus Criador dos céus e da terra não possa abençoar ou alcançar a vida. Mas muitas e muitas das vezes as nossas atitudes nos afastam, nos distanciam do favor do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso nós pedimos a Ti, Deus amado, se a Bíblia Sagrada narra dizendo que muitas das vezes a atitude errônea afasta homens e mulheres do favor do Senhor, estamos aqui na atitude de orar, na atitude de adorar, na atitude de buscar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus Criador dos céus e da terra, desde já, Senhor da glória, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé de adoradores. Desde já, Deus Criador dos céus e da terra, encontro-me aqui unindo a minha fé com a fé de adoradores nesta grande corrente de oração por milagre, pedindo o favor do Senhor, porque sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também, Deus da glória, que ainda que não sejamos os merecedores do favor do Senhor, quantas vidas o Senhor já alcançou com a sua misericórdia, alabai decanda rabiachuri andarábia, com a sua misericórdia foram inúmeros os testemunhos dos feitos do Senhor, e eu creio, Pai,
que tu ainda está tocando em vida e história com um toque de milagre. Eu creio que essa pessoa que está aqui, Senhor amado, Alá e Axeg, a Candarábia, participando desta corrente de oração, não está aqui apenas por estar, mas está aqui porque o Senhor tem algo para fazer na história desta mulher. O Senhor tem algo para fazer na história deste homem, e este algo para fazer é o mover sobrenatural da glória. Labande que anda ramanda e a Candarábia. Este algo a fazer é tocar com um toque de milagre, é mudar situações. Deus, eu não sei como está o quadro desta pessoa aqui se encontra. Deus, eu não sei qual milagre que este é esta almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor, será alcançado pelo Senhor. Mas o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado, ainda é o Deus que opera milagre nos tempos atuais. Deus vai tocando, Pai, com um toque de milagre, vai alcançando vidas com alcance de milagre e com milagre sobrenatural da glória. Lembro-me do fim de 2021, quando o Senhor nos colocara aqui nesta plataforma. O Senhor havia nos revelado que havia inúmeros de pessoas que já não acreditavam mais que poderiam vivenciar o milagre no Deus da glória. Pessoas que designavam-se serem cristãs, mas já não acreditavam mais no milagre. O Senhor havia nos revelado no finalzinho de 2021 que estava aumentando o número de pessoas que entravam em depressão, porque não estavam mais crendo em um ideal na sua vida, crendo em uma virada na história dos mesmos, as mesmas. Pessoas que estavam entrando em depressão, Deus amado, porque via sua situação difícil e esperava piorar, Deus amado. E desde o finalzinho de 2021 aos tempos atuais, quantos foram os números de testemunho que foram testificados? Pessoas que a vida sentimental foi restituída, relatos de cura sobre enferma. Tivemos testemunho de libertação do vício. Tivemos testemunho, Deus da glória, de providência financeira. Deus, foram inúmeros os testemunhos dos feitos do Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, estivemos desde o passado a pregoar que o Senhor ainda opera milagre, e o Senhor confirmou, Pai, através da fé de adoradores, adoradoras tocando na história dos mesmos, as mesmas, com toque de milagre, Deus amado. Deus, foram inúmeros os testemunhos, porque o Senhor havia nos mostrado pessoas que já estavam achando que já não existiam mais milagres, pessoas que indagavam a dizer que milagres aconteceram no passado e nos tempos atuais já não existiam mais milagres. Mas o Deus a qual nós estamos adorando é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo eternamente. O Senhor é Senhor dos tempos. O tempo até toca no homem, com o tempo o homem perde o seu vigor, perde a sua saúde. Com o tempo, o homem vai envelhecendo, mas o Deus que nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagre é Senhor dos tempos. O mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado, ainda opera milagres, sinais e maravilha no presente. Por isso eu te apresento desde já, Deus da glória, nesta grande corrente de oração por milagre. O milagre que essa pessoa que está aqui, Senhor amado, agora, Senhor, espera ser alcançado pelo Senhor. O milagre que este ou essa espera ser alcançada pelo Senhor. Independente da maneira em que o mesmo ou a mesma, Deus da glória, esteja no exercício da sua fé, a unir com a nossa fé nesta grande corrente de oração por milagre. Talvez tenha pessoas, Senhor amado, orando, buscando a face do Senhor. Talvez tenha pessoas com os olhares inclinados, Senhor da glória, este vídeo. Deus, Criador dos céus e da terra, mas eu creio que corações e mentes já estão inclinados a Ti, Deus da glória, porque em Salmo 121, a princípio Davi, o salmista, também estava olhando para o monte, quando mesmo indagava a dizer assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me veio o socorro? Mas o mesmo salmista que olhava para o monte à espera do socorro, na mesma frase ele indagava a dizer: o meu socorro vem do Senhor, a Deus, Criador dos céus e da terra. É o Senhor quem pode socorrer a esta pessoa que está aqui unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Eu não sei qual o milagre que esse adorador espera ser alcançado pelo Senhor. Eu não sei qual o milagre que essa adoradora que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor. Mas eu
quero fazer minha as palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo indagava dizer assim: eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele. Tem milagres maiores ainda do que o que essa mulher veio buscar para a vida dela. Tem milagres por parte do Deus da glória, milagres maiores ainda do que o que este homem veio buscar do Senhor. Toca, Pai amado, foi o seu Filho Jesus que nos orientou a respeito do poder de resposta que tem uma busca no Senhor. Estamos aqui buscando ao Senhor nesta corrente de oração por milagre, nesta campanha de oração por milagre. Estamos buscando a face do Senhor. No Evangelho de Mateus, Jesus olha para os discípulos e orienta os mesmos o poder de resposta que tem uma busca no Senhor. Então Jesus dizia: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Estamos aqui nessa constância de busca por milagre, não porque vidas já foram alcançadas pelos feitos do Senhor em forma de milagre, mas porque o Senhor tem poder de impactar na história desta pessoa com milagre sobrenatural da glória. Ah, Deus Criador dos céus e da terra, lembro-me das palavras do seu Filho amado Jesus, orientando aos discípulos a poder, o poder que tem a oração. Jesus olha para os discípulos e diz assim: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo em meu nome recebereis. Jesus poderia limitar milagres e dizer: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai em oração, em o meu nome recebereis. Mas Jesus, o seu Filho amado, Deus da glória, Ele não limitou milagres que nós poderíamos ser alcançados pelo Senhor, mas o mesmo dizia aos discípulos: tudo que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em meu nome recebereis. Eu não sei o que esse adorador pede agora ao Senhor, a unir a fé dele com a nossa, em forma de milagre na história do mesmo. Eu não sei, Deus da glória, o que esta adoradora pede agora, para vivenciar, mas o seu Filho amado Jesus disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em o nome do Senhor Jesus nós receberemos. Deus tem vidas aqui pedindo cura, pois está enfermo ou enferma, talvez a cura para um dos seus ou para si mesmo, da enfermidade. Deus tem vidas aqui pedindo milagre, talvez na história sentimental, deste ou desta, neste relacionamento. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui, e o que está pedindo ao Deus, Criador dos céus e da terra, na história do mesmo, na história da mesma, talvez uma providência financeira, talvez uma porta de emprego. Deus, eu não sei qual milagre que esse adorador está precisando, esta adoradora esteja precisando vivenciar no Senhor, na vida do mesmo, da mesma, mas eu sei que tu és um Deus de milagre, independente da maneira em que o mesmo ou a mesma esteja agora nesta corrente de oração, da maneira em que esteja exercitando a sua fé. Talvez tenha pessoas que ainda nem refletiram, nem se expressaram com palavras o que precisa vivenciar no Senhor em forma de milagre, mas eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando Davi, eu creio que referindo-se ao Espírito Santo do Senhor, Davi, o salmista, ele dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Deus, ainda que muitas das vezes as palavras nem meus lábios chegam, mas tu já conheces o que eu desejo, o que eu almejo receber, bem antes que eu converta em palavras. Tu já conheces as minhas petições, segundo a tese do salmista Davi. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós nos preparamos em espírito de oração, ainda que nós não refletimos em palavra, não expressamos em palavra, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele sonda nossa mente, o nosso coração, e toma conhecimento do que nós almejamos, do que nós esperamos receber no Senhor. Eu creio que agora o Espírito Santo do Senhor, ele já está sondando cada mente, cada coração agora. Eu creio que vidas voltarão aqui para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso e testificarão o feito do Deus da glória. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque direcionamos a nossa adoração em oração para aquele que tem todo o poder. Só o Senhor tem poder de curar, só o Senhor tem poder de transformar, só o Senhor tem poder de libertar.
Alamai de canto rabianda rabia, ramante que o rabaia candaraia. Oh Deus Todo-Poderoso, grandioso, majestoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra, vai alcançando vidas com alcance sobrenatural. Tem pessoas que indagam a dizer: Deus amado, eu ouvi falar que fulana viveu um milagre no Senhor. Deus, eu ouvi falar que ciclano vivenciou o milagre do Senhor, mas eu não vejo milagre na minha história. Eu não vejo sinais de milagre. Deus, toca na história desta mulher com toque de milagre. Deus, toca na história deste homem com toque de milagre. Deus, que respondeu aos antigos quando adoraram ao Senhor. Deus, que respondeu aos antigos quando buscaram o favor do Senhor. E quando eu indago-me a dizer que o Senhor respondeu aos antigos, nós encontramos relatos na sua palavra, a sacrossanta Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que quando no deserto Moisés, o mar tentou para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel, e imediatamente Moisés adora ao Senhor. Ah, Senhor, tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão e Miriam. Oh, Riande Calabaia Candarábia, tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar. Eu não sei o que está se levantando contra a história deste homem. Oh, Rablaia Shuria Candarábia. Oh, Riande Kalashuri Andaraio. Eu não sei o que está se levantando, Deus amado, contra a história desta mulher, Senhor amado. Mas eu venho pedir ao Senhor, vai jogando por terra todo o levante. Oh, Rablaia Shuria Candaraia. Rebiante Corrabande Kalaia Candaraia. Toda horta espiritual maligna projetada, arquitetada contra a felicidade deste homem, contra a felicidade desta mulher, contra a história do mesmo da mesma, começa agora a cair por terra. Toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria no mundo espiritual, no mundo invisível, onde houver alguém se levantando, arquitetando, projetando mal, Deus vai pelejando por vida. Talvez tenha pessoas aqui pedindo que o Senhor peleja pela sua vida sentimental. Talvez tenha soldados aqui, Deus da glória, a lutar, a pelejar pela sua família, porque o adversário tem se levantado contra a área familiar. Mas tu és um Deus de resposta, Senhor. Tu és um Deus de milagre, Senhor. Tu és um Deus que peleja pela sua igreja. Durabande Kalashuri Andarábia, Deus criador dos céus e da terra. Agora no livro de Josué, nós vemos Josué, Caleb e o povo de Israel chegar na terra prometida, esta chamada Jericó. Porém Jericó, uma muralha com fama de indestrutível, impenetrável, coloca-se diante do povo de Israel, entre a promessa e o cumprimento da mesma. A Bíblia vai dizer que o Senhor orienta Josué, Caleb e o povo de Israel para rodearem aquelas muralhas adorando. O que me chama a atenção nesta passagem é que enquanto o povo de Israel adorava, as muralhas iam caindo por terra. Eu creio na resposta, assim como o povo de Israel obteve, e a resposta deles foi as muralhas caindo por terra. Eu creio que enquanto esta mulher está clamando, enquanto esta mulher está unindo a fé dela com a nossa nesta corrente de oração, Deus está pelejando por vidas da família desta mulher. Deus está dando livramento dentro da área familiar desta mulher. E manto rabande calaia candarábia. Eu creio que enquanto este homem está clamando, enquanto esse homem está unindo a fé dele com a nossa, nesta grande corrente de oração, o Senhor está tomando a peleja deste homem, assim como o Senhor tomara a peleja de Josafá, porque tu és um Deus de vitória, porque tu és um Deus de maravilha, Pai. E mianto rabaia canda rabiachuri andaraia. Confirma a vitória, Senhor. Joga por terra todo levante, joga por terra todo embaraço do adversário, em um nome do Senhor Jesus. Pai, tu és um Deus de milagre, Senhor. Tu és um Deus de maravilha, Senhor. Tu és um Deus de vitória. Em o nome do Senhor Jesus, vai dando vitória, Pai. Vai jogando por terra todo levante. Deus, eu não sei qual a barreira que está entre essa mulher e esse homem, Senhor da glória. O que ela precisa vivenciar no Senhor. Eu não sei se tem vítima de obra de bruxaria aqui. Eu não sei se aqui tem vítima de obra de macumbaria, ortimanha do adversário. Mas eu sei que o Senhor pode pelejar, já está pelejando pelo seu povo, pela sua igreja. Alabra chegue a cando rebe andaraia, urabai de calachuri andaraio.
A Bíblia vai dizer que as muralhas, elas se derribaram diante do povo de Israel. Uma muralha que tinha fama de ser indestrutível. Ah, Senhor da glória, Deus vai pelejando no invisível a favor desta mulher. Vai pelejando no invisível a favor deste homem. Durabacandurebe andaraia. Pessoas que a sua história está tudo dando errado. Tudo travado na história desta mulher. Tudo travado talvez na história deste homem. Assim como aquelas muralhas tentaram travar a vitória do povo de Israel. A promessa estava do outro lado do muro, mas a muralha não deixava o povo tomar posse. Tem pessoas aqui que muitas das vezes tentou e sempre se deparou com a barreira, com uma dificuldade. As coisas mais simples na história desta mulher, a Alabacandarábia, ainda assim ela alcançou dificuldade. Uriande Kalai de Candarábia, Deus criador dos céus e da terra, olha aí, Senhor, esta mulher que o Senhor tem nos revelado agora, que ela tem indagado a dizer: Deus, as coisas mais simples na minha história eu tenho encontrado resistência. Olha a fúria do adversário desde a mocidade. Vai jogando por terra, Pai, essa fúria do adversário. O adversário tem que engolir a fúria que ele tem na vida desta pessoa, porque a ira do adversário não é nada diante da sacrossanta glória do Senhor, que já se faz presente. Deus vai jogando por terra todo o levante do adversário contra a vida desta pessoa. Deus, vidas que estão aqui unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que eu creio, clamo e profetizo que hão de voltar aqui e testificar o milagre do Senhor na história do mesmo, o milagre do Deus Criador dos céus e da terra na história da mesma. Deus toca, Pai, com toque de milagre. Deus, nós cremos que o Senhor é Deus galardoador. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe e creia também que Ele é galardoador dos que o buscam. Nós cremos na existência do Senhor. E nós cremos no galardão, Pai. Nós cremos na providência, Senhor da glória. Por isso estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres. Porque nós cremos que o Senhor responde a nossa oração. E ainda responde com o tema que nós apresentamos diante do Senhor. Assim como Elias tinha tanta certeza que o Deus da glória é um Deus que nos responde. E responde com um tema que nós apresentamos ao mesmo em oração. Que Elias, o profeta, lança um desafio aos profetas de Baal. E ele diz assim: vamos clamar, vamos adorar. Cada um adore o seu Deus. Porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Deus, Criador dos céus e da terra, assim como Elias, nós estamos aqui. Elias lança um desafio aos profetas de Baal, de si, diante do povo de Israel, Jezabel e Acabe. Elias lança um desafio, mas o mesmo coloca um tema ao desafio. E o tema colocado era o Deus que respondesse com fogo. Nós estamos aqui nesta corrente de oração com a convicção do profeta Elias, orando ao Senhor e colocando um tema a esta oração. E o tema a esta corrente de oração é oração por milagre. O Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele orou ao Senhor. Pois a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta. E agora chega o momento do profeta Elias adorar. Então a história vai dizer que Elias repara o altar. E ali Elias, o profeta, antes mesmo de ser conhecido como profeta de fogo, Elias adora ao Deus Todo-Poderoso diante dos olhares de todo aquele povo em Israel. E o Senhor respondeu ao profeta Elias, pois a Bíblia vai dizer que o fogo desce da glória e consume aquele holocausto diante dos olhares de todos. E eu creio, eu não estou indagando a dizer que eu creio pelos fatos, pelos relatos, pelos testemunhos postados, não foi eu não, eu creio porque tu és poderoso. Eu não creio pelo que o Senhor fez, mas por quem o Senhor é. Portanto, assim como Elias estava crendo que haveria resposta em forma de fogo, eu creio, Deus amado, que vai ter resposta em forma de milagre. Eu não sei qual milagre que essa mulher deseja, veio aqui buscar no Senhor. Eu não sei qual milagre que esse homem veio aqui buscar no Senhor.
mas eu sei que vai ter vidas aqui que vão voltar a essa transmissão e darão testemunho que foram alcançadas pelo milagre do Deus da glória na história do mesmo, pelo milagre do Deus da glória na história da mesma. Por isso eu te apresento vidas, Pai, que estão nesta grande campanha de oração por milagres, vidas que eu creio que voltarão aqui e testificarão os feitos do Senhor em forma de milagre. Ah, Senhor, Deus de milagre, Deus de maravilha, entra com o milagre que essa pessoa que aqui está veio buscar no Senhor. Deus, independente qual seja o milagre, porque talvez tenha pessoas que estão aqui, que estão buscando o milagre, onde os seus próximos estão indagando a dizer que é difícil de acontecer, que é impossível viver este milagre, mas o Deus que nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagre, estamos aqui provocando o nosso milagre nesta adoração. O Deus que nós estamos adorando é aquele que frisa em suas palavras, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no verso de número 37, porque para Deus nada é impossível. Para o homem é impossível, para o homem é difícil, mas para Deus nada é impossível. Por isso eu peço ao Senhor, vai tornando possível o que é impossível na vida deste homem, vai tornando possível, Deus amado, o que é impossível na vida desta mulher. Tem pessoas aqui talvez perdendo já até as forças para lutar para o seu milagre. Tem pessoas aqui já desanimada porque tem olhado para o tempo e não tem visto um sinal sequer de que vai vivenciar o milagre no Senhor. E foi o Senhor quem nos trouxe aqui, Pai amado, nesta plataforma para orarmos por vidas, para apregoarmos que o Senhor ainda opera milagre, para que homens e mulheres venham exercitar a sua fé e vivenciar o milagre no Senhor. Alamante calachúria candaraio, alabacandurebia candaraio. Por isso eu te peço, Deus da glória, em o nome do Senhor, entra com o milagre que essa mulher precisa viver no Senhor. Entra com o milagre que este homem precisa vivenciar. Será alcançado em ti, Deus da glória. Ainda que tenha aquelas pessoas que indagam a dizer, mas eu não sei como orar, por isso eu não sei se eu vou receber a minha bênção, o meu milagre. Ainda que eu venha ter a formação teológica, até um bacharelado, ainda assim não ter embasamento para estar orando, pois a Bíblia vai dizer que quem chega até nós, pega as nossas orações, leva-as ao Rei da Glória, apresentando nossas causas com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós junto ao nosso Senhor. Ó, o Espírito Santo do Deus da Glória, eu vos peço, não permite que nossas orações limitem-se ao teto do meu lar, ou ao teto de cada lar representado, mas leva a petição desta mulher, deste homem, ao trono da sua glória. Eu não sei qual o milagre que ele espera receber no Senhor. Eu não sei qual o milagre que ela espera ser alcançada por ti, Deus da glória. Alamaia candarabia shuri andaraia. Mas não permita que as nossas orações, nossas petições limitem-se ao teto de nossos lares, mas que chegue ao trono da glória, para que venhamos ou voltemos a nos regozijar com os testemunhos dos feitos do Senhor, para que vidas e mais vidas venham ser impactadas com o favor do Senhor, com o feito do Senhor, Deus da glória, em forma de milagre. Deus criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de sinais e maravilha. Eu quero acrescentar também, Senhor da glória, a oração por milagre, um pedido ao Senhor, pelo milagre na vida sentimental desta mulher, pelo milagre na vida sentimental deste homem. Se porventura, Deus criador dos céus e da terra, aqui haja pessoas com relacionamento abalado ou até destruído, ou à beira de uma decadência, lares onde deveria ser o ninho do amor do casal, aonde tem se tornado uma arena de guerra, de afronta, lares onde deveria ter amor, união, diálogo, comunhão, mas tem tido guerras em cima de guerra. A Bíblia vai lhe dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos, ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos destruídos, Deus da glória, ainda que nos regozijamos com os testemunhos das instituições sentimentais, desde 2022 aos tempos atuais, ainda que nos alegramos, Senhor amado, e postamos na FOIU com regozijo para mostrar a vidas que o Senhor ainda restaura relacionamento, que o Senhor ainda é Deus de milagre, mas os números de investida do adversário contra a relacionamento têm se tornado cada vez mais intensificado, e a Bíblia vai dizer que ele é sábio, que ele é inteligente, que ele é astuto. Efésios capítulo de número 6, no verso de número 13, vai dizer, porque
nós temos que lutar é contra as astutas ciladas do adversário. Ele é astuto, o Senhor da glória. Ele sabe que quando ele toca na vida sentimental desta pessoa, ele não está destruindo apenas uma vida, mas toda uma família. Quantos relacionamentos destruídos, Deus da glória. Quantos lares destruídos, Senhor da glória. Por isso eu acrescento a oração por milagre. Eu acrescento, Deus Criador dos céus e da terra, o clamor por milagre. Um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta pessoa que está aqui agora, unindo a sua fé com a nossa. Deus toca com toque de milagre. Relacionamentos que estão se esfriando. Lares onde está acontecendo ofensa. Lares onde já não acontece mais elogios, mas é ofensa e guerra em cima de guerra. Oh, Rabai, decando, Rebiandaraia. E a Bíblia vai dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. O adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos já foram destruídos, Senhor? Quantos lares que o amor tem sido morto, o amor tem sido, o Senhor amado, a alegria, o respeito tem se matado. Quantos relacionamentos destruídos, quantas felicidades sentimentais têm sido roubadas, ao ponto de pessoas não acreditarem mais que possam ser felizes na sua área sentimental. Oh, Deus, Criador dos céus e da terra, lembrando-me da oração individual, e quando nós vamos orar individualmente pelo nosso irmão, nossa irmã, nos deparamos ali um pedido de oração como este: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com esses pedidos de oração, Senhor amado, de relacionamentos destruídos ou à beira de um término. E é a sua palavra que diz que o adversário, ele tem 3 intuitos. O adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. E ele tem destruído relacionamentos. Por isso eu acrescento, Deus Criador dos céus e da terra, a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta ou desta que está aqui. E talvez esteja com a sua vida sentimental abalada ou até destruída. Oh, Deus amado, eu me lembro da oração de Jó. Em Jó 42 nós vamos avistar e perceber que Jó não estava nem orando por ele, mas a história vai dizer que Jó orava pelos seus amigos. Quando Deus, Criador dos céus e a terra, a qual nós estamos adorando agora, quando o Senhor restaurou todas as percas na história de Jó, e Jó não estava orando nem por ele, Jó pedia pelos seus amigos, e houve restauração de todas as percas na história de Jó. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão indagando agora ao Deus da glória, dizendo: Deus, a única restituição que eu preciso é na minha vida sentimental, porque meu relacionamento está destruído à beira de um término. Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor restaurou todas as percas na história de Jó, e talvez a única perca na história desta mulher seja na vida sentimental. Talvez a única perca na história deste homem seja na vida sentimental. Alcança com a restituição, a mesma restituição que o Senhor alcançou na vida de Jó, nas percas na história de Jó. Alcança, Deus da glória, com a restauração da perca, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Labaia Candarábia, que todas as percas, Senhor da glória, Senhor, que todo levante do adversário, projeto venha se frustrar, e nós viemos nos regozijar novamente com novas restituição sentimental, novas restauração sentimental, Senhor da glória. Assim como tivemos outrora relatos em cima de relatos de restauração, toca na vida sentimental desta mulher, toca na história sentimental deste homem com toque de restauração, assim como o Senhor tocou em todas as áreas. Foram todas as áreas de Jó, houve restauração. Foram todas as áreas na história de Jó, houve restituição, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus. Alamande, Kalashuri, Andarábia. Foram todas as áreas, todas as histórias na vida de Jó que houve restituição. Por isso eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, toca com toque de restauração. Toca, Deus amado, com toque de restituição, se tiver relacionamento destruído. Deus amado, o Senhor sabe como nós temos levado o pedido de oração ao monte.
O Senhor sabe como nós temos, Senhor da glória, ido com a igreja, Pai, com a sua igreja, Senhor, e entregado causas, entregado petições, Senhor amado, nesta grande campanha, porque nossa campanha de oração por milagres, elas não limitam-se apenas à rede social, mas nós anotamos pedido de oração, levamos ao Monte das Oliveiras. Deus, Tu és um Deus que responde a nossa oração, Senhor amado, Tu és um Deus que responde o nosso clamor. Foi o Seu Filho amado Jesus que disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. E talvez entre as petições por milagres haja aqui pedido de oração, haja causas aqui na área sentimental, pessoas que já estão com a sua terra sentimental destruída, pessoas que talvez já estão com a sua terra sentimental arrasada. Em nome do Senhor eu te peço, Deus da glória, sara a terra sentimental desta mulher, que talvez não está nem mais acreditando no amor, que possa ser feliz no amor. Sara a terra sentimental deste homem, que talvez não está nem mais acreditando que possa ser feliz no amor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Senhor, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 1, nós encontramos Salomão orando e o Senhor respondendo imediatamente. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7 que Salomão, terminando de orar, estava ali juntamente com os sacerdotes. A glória do Senhor encheu o templo de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguiram sequer ficar aos seus pés. Tamanha foi a resposta da sua glória naquele templo. Mas no verso 14, o Senhor fala com a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos o povo que chama pelo seu nome em oração, Senhor. E a terra que nós apresentamos ao Senhor que possa se precisar ser sarada. É a terra sentimental desta mulher. É a terra sentimental deste homem. Alamaia, Candarábia. Muito obrigado, irmã Lia. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, restaura esse relacionamento, essa terra sentimental. Toca. Pai, o Senhor tocou em todas as áreas da vida de Jó com restituição. O Senhor tocou em todas as áreas da vida de Jó com restauração das percas. Alamai, decanto, rebe, axúria, candaraio. Em nome do Senhor Jesus, restaura, Senhor amado, este relacionamento que talvez está abalado, talvez está destruído. Restitui, Senhor, a vida sentimental desta pessoa. Entra com grande poder e glória, Pai, e dá vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és um Deus de milagre. Pai, Tu és um Deus de maravilha, Senhor. A Ti pertence a honra, a glória, o poder e toda exaltação. Por isso nós pedimos ao Senhor por relacionamentos. O Senhor falou que sararia a terra se nós clamássemos ao Senhor. A terra que está ferida talvez seja sentimental deste homem. A terra que talvez esteja ferida seja sentimental desta mulher. Sara, Senhor, esta terra. Sara, Senhor, este coração que está cansado de sofrer o abandono, a solidão, a decepção, Deus da glória, por ter se dedicado à vida sentimental e agora amargar a dor do abandono, a dor da solidão, em nome do Senhor, em nome do Senhor. São vidas, são adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa e juntos formam esta grande corrente de oração. Deus, entra com milagre, que esse adorador precisa ser alcançado no Senhor. Deus, entra com milagre, que esta adoradora precisa ser alcançada no Senhor. Eu quero acrescentar também a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre da cura. Quantas pessoas vêm aqui enferma? Não, Senhor, estou fazendo a oração por cura porque tivemos relatos de cura. Não estamos fazendo a oração por milagres por causa dos relatos e dos seus feitos, mas porque o Senhor tem poder de curar. Então eu peço ao Senhor que, se porventura tem nessa transmissão pessoas enfermas, Deus amado, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés com um toque de cura. Vai jogando por terra a enfermidade que assola esta. Vai jogando por terra todas as dores, Deus amado. Lembro-me da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías fora conhecido como profeta messiânico, porque foi aquele que profetizou Messias antes de chegar.
Isaías veio antes, ele estava já trazendo uma profecia escatológica sobre o que estava por vir. E entre as profecias do profeta Isaías, este conhecido também como um dos profetas maiores, há uma profecia que me chamou muita atenção, porque eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da história, que Isaías teve uma visão onde ele viu o Messias na cruz do Calvário. Então foi quando Isaías falou essa profecia dizendo: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Eu vou conjecturar novamente, Isaías o profeta vendo o Messias naquela cruz do Calvário pendurado e toda a enfermidade sendo levada naquela cruz, é sobre o nome do nosso Senhor Jesus, todas as dores, todas as inflamações, toda a infecção sendo levada na cruz do Calvário. Quando o profeta Isaías dizia: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Por isso eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, se porventura diante dessa transmissão tenha vidas enfermas, Deus amado, tenha pessoas, Deus amado, que precisa sair daqui com a saúde restaurada. Alabacando, Ramandaia, Candarábia. Deus, se tem pessoas que precisam sair daqui com a saúde restaurada, independente de qual seja a enfermidade, Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que o Senhor pode tocar nesta pessoa, Pai, e restaurar agora a saúde da mesma ou do mesmo. E se este crê, e se esta crê, não falta mais nada. Deus, eu apresento agora diante do Senhor a nossa fé, porque Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, Pai, na cura desta pessoa, eu creio na restauração da saúde do mesmo, da mesma, Deus da glória. Alabacando, Rebiandaramanda e Acandarábia. O profeta Isaías, indagando, dizia que o Messias já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Onde estiver doendo sobre o corpo desta mulher, aonde estiver doendo sobre o corpo deste homem, vai tocando o Espírito Santo do Senhor agora, com um toque de cura. Vai jogando por terra toda a enfermidade. Deus, Criador dos céus e da terra, toca da ponta do cabelo à planta dos pés, com toque de cura. Toca da ponta do cabelo à planta dos pés, com toque de cura. Vai jogando por terra toda a enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade agora, toda a enfermidade agora. O profeta Isaías narrava essas palavras dizendo que o Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. Enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. Enfermidade vai saindo agora do corpo dessa pessoa. Eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus agora. Já foi levado na cruz do Calvário essas dores de cabeça. Sai agora da mente desta pessoa. Dores de cabeça vai saindo agora da mente desta pessoa. Dores no ouvido, dores no dente, vai saindo agora. A enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Sai agora, sai agora, sai agora. Em o nome do Senhor Jesus vai saindo agora. Lablande que rabande que andarábia, oriande que a candaraia. Enfermidade sobre o braço, sobre a perna. Em o nome do Senhor vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus vai saindo agora. Vai saindo agora do corpo desta pessoa. Em o nome do Senhor repreenda essas dores na coluna agora. Alabra chegue a cando rebiandaraia. Em o nome do Senhor Jesus vai caindo por terra agora. Dores na coluna vai saindo agora desta pessoa. Dores nos ossos vai saindo agora. Dores alabra chegue andaraia. Dores no estômago vai saindo agora. Pedra renal começa a se desfazer agora. Cálculo renal começa, para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor. Cálculo renal começa a se desfazer agora de dentro dessa pessoa, sai agora do rins dessa pessoa. O Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus vai caindo por terra agora. Ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. É para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor. Ei, alabacando ramandaia candaraia. Eu determino a restauração da saúde desta pessoa. Alabande que o rabande candarábia, uriande que ando rebiandaraia. Eu determino agora, e me antou que mande rei a candarábia.
Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda dor agora, toda inflamação no corpo desta pessoa agora, toda inflamação vai saindo agora, essa infecção que está dentro dessa pessoa, alabai, decanto, rebi, andaraia, candarábia, essa infecção que está dentro dessa pessoa agora, vai limpando o Espírito Santo do Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, o Messias, o profeta messiânico. Isaías não disse que Jesus levou algumas enfermidades, mas ele disse que foram todas já levadas na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Alamante que andarabia chouria, arabacanto rebia andaraia, em o nome do Senhor Jesus, enfermidade começa a desaparecer agora, começa a desaparecer agora. Vai ter pessoa que vai fazer exame e não vai constar mais nada. Alabaia candarabia candaraia candaraia, é para a glória do Deus Todo-Poderoso. E quando eu indago-me a dizer que é para a glória do Deus Todo-Poderoso, o meu entender leva-me para o Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1, quando narra a trajetória do Messias, do Senhor Jesus, a fazer a obra. Estava com ele ali os discípulos, e os discípulos, ao avistar um homem enfermo, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntava-lhe dizendo: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo? Porventura a enfermidade dele ocasionou por causa dos erros dos seus pais, ou foi por causa dos erros deles? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos seus discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas a enfermidade do mesmo aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu, segundo o Senhor da glória, segundo Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, segundo a tese do seu Filho Jesus. Há enfermidades que são permissivas para que a sua glória se manifesta, e segundo a história vai dizer, a sua glória se manifestou, porque aquele homem que estava enfermo, ele foi curado para a glória do Senhor. Então, em o nome do Senhor Jesus, se o Senhor permitiu a enfermidade sobre este ou esta, toca agora com toque de cura, para que vidas venham conhecer o Deus de cura, o Deus de milagre. Alaia, canda, rabia, shuri, andaraia. Em o nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora, já foi levada na cruz do Calvário agora. Eu clamo, creio e profetizo a restauração da saúde desta pessoa. Alabacaia, candarábia. Eu clamo, creio e profetizo em nome do Senhor Jesus. Desaparece agora, assisto. Desapareça agora de dentro desta pessoa. Ramante que o rabande candarábia já foi levado na cruz do Calvário agora. Agora desapareça agora. Ande canda o ramando de candarábia. Uriande candaraia. Agora câncer começa a desaparecer agora. Começa a sumir de dentro dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus agora. Ele já foi levado na cruz do Calvário. Em decanta rabia candaraia. Em o nome do Senhor Espírito Santo, começa agora a tocar neste câncer, começa agora a diluir esse câncer do rabando, rabande candarábia, perca a sua força, enfermidade, rabanteco, rabande keia candarábia, em o nome do Senhor, perca a sua força, mioma agora, perca as suas forças agora, perca as suas forças agora, decanto, rebiandaraia, toda a enfermidade já foi levada na cruz do Calvário, decanto, rebiandaraia, caia por terra agora, caia por terra agora, rabai, canto, rebiandaraia, candarábia, em o nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo, Messias, toda enfermidade, e canta, rabianta, ramante, calachegue, andaraia, toda dor de que andaraia. Deus, olha essa pessoa com problema de pressão desregulada. Olha aí, Espírito Santo do Deus da glória. Olha como se encontra a pressão desta pessoa. Começa a estabilizar agora. De canto, rabando, rabande, keia, candaraia. Começa a tocar nessa pessoa, Espírito Santo, que está com a pressão desregulada. Começa a derramar da tua glória. Começa a estabilizar agora. Agora. Em o nome do Messias. De candaraba, candarábia. Aquele que já levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a enfermidade
enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, alabacai decanto rebiandaraia, ramante corrabaia candaraia, toda enfermidade cai por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar também a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagre na área financeira. Tem pessoas que muitas das vezes estão aqui, Senhor amado, está com a sua área financeira abalada, homens, mulheres que estão endividados, endividadas, e indaga talvez aos seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dará nem para fazer as compras. E se faço minhas compras, não sobra para pagar as contas, porque eu já recebo faltando. Deus amado, estamos orando por pessoas que talvez estão até desempregado, desempregada, endividado, endividada. Pessoas que estão com temor de vir a mendigar um pão. A dívida ser tamanha ao ponto de pedir ajuda. E eu me lembro do teu servo Davi, quando mesmo com poucas palavras ele narrou toda a trajetória de vida na sua presença. Davi, ele dizia assim: eu fui jovem, hoje sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi disse que o Senhor jamais desamparou os seus, ao ponto de virem a mendigar um pão. Mas olha como está a vida financeira desta mulher que está aqui, Senhor. Olha como está o quadro financeiro deste homem que está aqui. Deus, se tem pessoas aqui precisando de um milagre financeiro, Pai, Tu és o dono do ouro e da prata. Toca na história financeira desta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Senhor da glória. Em nome do Senhor. Olha, Senhor, a nossa irmã Lia, Senhor amado, que escreveu que está endividada, precisando do toque financeiro do Senhor. Pai, Tu és o dono do ouro, Pai, Tu és o dono da prata. Senhor amado, Davi, ele narrou toda a experiência de vida na sua presença com poucas palavras. E o mesmo diz assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi, ele narrou a experiência de vida dele na sua presença, Senhor, e isso com poucas palavras, dizendo que o Senhor jamais desamparou financeiramente, ao ponto de chegarmos a mendigar um pão. Deus, toca na área financeira da Tua serva, Senhor. Tu sabe, Oriande, Candorebe, Andaraia. Tu sabe que ela precisa, Senhor, do favor do Senhor. Toca na área financeira dela, Pai amado. Senhor, talvez eu esteja orando com pessoas, ou talvez até mulheres que precisam um milagre financeiro tão simples, condição para comprar um móvel novo para dentro da sua casa, porque talvez os seus móveis estão se deteriorando. Talvez esta varoa, Pai, está precisando comprar um maquinário, porque sua máquina pifou, deu problema. Talvez uma máquina de lavar, talvez, enfim, um liquidificador, enfim, independente de qual seja a máquina. Deus, dá condição financeira para esta pessoa comprar este item para dentro deste lar. Senhor, Tu és o dono do ouro, da prata. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão presas ao aluguel. Tem o sonho de adquirir a casa própria, mas ainda não conseguiu o recurso. Nós tivemos, Senhor amado, foi em 2022, 2 relatos, de 2 testemunhos de casa própria, através da oração, da campanha e a misericórdia do Senhor. Se tem pessoas aqui que pagam aluguel, que precisa, tem um sonho de ter a sua casa própria, concede essa condição, Senhor amado. Se tem pessoas que têm um sonho de reformar o seu lar, se tem pessoas que têm um sonho de administrar sua própria empresa, mas não tem recursos para investir no que precisa para ser um empresário ou até micro. Lá no livro de Gênesis 28, o Senhor realizou o sonho de José. O Deus que realizou o sonho de José, ainda que no Egito, o Senhor ainda realiza sonho. Por isso eu apresento em suas mãos vidas, adoradores, adoradoras que têm sonhos e planos, mas foram paradas pela incapacitação financeira. Deus, toca na área financeira desta pessoa que precisa, Senhor, de um milagre financeiro. Em nome do Senhor Jesus, muda a história financeira da nossa irmã Lia, Senhor amado. Deus amado, Tu és dono do ouro e da prata, Senhor da glória. E a sua palavra vai dizer em Provérbios que a oração do justo, ela produz muito em seu efeito.
Deus, eu quero unir a minha fé com a fé dela e pedir um milagre financeiro para a vida dela, Senhor da glória. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Eu quero entregar em suas mãos também, Deus amado, pessoas que talvez estão desempregadas, precisando que o Senhor abra uma porta de emprego. Lá em Apocalipse 3:7, o Senhor diz que abre porta que ninguém fecha, porém sabemos que o Senhor também fecha a porta que ninguém abre. Abra esta porta de emprego para este que está desempregado. Abra esta porta de emprego para esta que está desempregada, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus. Pessoas que talvez deixaram o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitaram o serviço deste ou desta. Assim como o Senhor tocou no coração de Davi, a história vai dizer que Davi, quando toma posse do trono, pergunta aos seus serviçais, porventura, não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? E eles respondem a Davi, os seus serviçais, sim, um jovem chamado Mefibosete reside lá em Lodebar, este filho de Jonathan. Davi diz, tragam ele até mim para que eu possa agir de benevolência. E quando eles levam Mefibosete até Davi, Davi age de benevolência, dizendo a Mefibosete, tudo que era do seu avô Saul, a partir de hoje passará a ser seu. O Senhor pode tocar no coração de empresários, empresárias, assim como o Senhor tocou no coração de Davi, para que esta venha ter uma oportunidade de emprego, pessoas para abençoar. Eu sei que é raro, tem mais pessoas para querer tirar do que pessoas para acrescentar, mas existem ainda pessoas que podem acrescentar. Por isso eu entrego em suas mãos, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus. Toca na história desta mulher, toca na história deste homem, toca, Deus amado, essa pessoa que está desempregada, e abre esta porta de emprego, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagre sobre causas na justiça também. Talvez tenha pessoas aqui com causas há muito tempo na justiça, causas há anos na justiça e até agora nada, causas há meses na justiça e agora nada. Pessoas que indagam os seus próximos a dizer, certamente minha causa já está ou será arquivada, pois há muito tempo está nas mãos do juiz ou advogado. Certamente os mesmos já até se esqueceram de mim e de minha causa. Mas o Deus que nós estamos orando nesta corrente de oração é aquele que frisa em suas palavras a dizer que ainda que o homem venha se esquecer de nós na face da terra, todavia, em todo e sobre todo tempo, o Senhor dos exércitos jamais se esquecerá dos seus. Deus, por isso eu te peço, se porventura, diante dessa transmissão tenha vidas com causas na justiça, Deus, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre, Senhor amado. Senhor amado, sobre esta causa desta mulher, o milagre, Pai amado, sobre a causa deste homem que está na justiça. Deus, entra com milagre, Pai. Alamande candarábia, julga esta causa e dê vitória para esta mulher, Deus da glória. Alamande calachuri andarábia, julga esta causa e dê vitória para este homem, Senhor amado. Independente do tempo em que essa causa está na justiça, Deus, vai dando vitória para esta mulher, vai dando vitória para este homem sobre esta causa. Alamande calachuri andarábia. Lembro-me do seu filho amado Jesus no Evangelho de Lucas, Senhor amado, quando ele olha para os discípulos e ele fala ali aos mesmos a parábola do juiz iníquo. Então Jesus dizia assim, havia um juiz em uma cidade, um homem iníquo, um homem que não temia ao Deus do céu, nem a homens nenhum na face da terra, um homem que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade, mas nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, ela pedia-lhe dizendo, entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Porém a história vai dizer que aquele juiz era um homem iníquo, a história vai dizer que aquele juiz era um homem de coração duro, era um homem que não temia o Deus do céu, e nem a homens nenhum na face da terra, e mesmo assim essa mulher perseverava em sua petição a dizer, entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos, e na perseverança da mesma, o Senhor Jesus dizia que aquele juiz, um homem iníquo, um homem de coração duro, um homem que não temia o Deus do céu, nem a homens nenhum na face da terra, ele chegou até esta mulher dizendo, mulher, para que não me importunes mais, eu julgarei a sua causa. Deus, se porventura diante dessa transmissão tenha vidas, tenha adoradores, adoradoras com causa na justiça, Deus da glória, que precisa ser julgada, entra nesta causa, Pai, julga esta causa e dá vitória, Senhor. O Senhor Jesus, ele resumiu a parábola do juiz iníquo falando para a multidão e para nós nos tempos atuais assim.
Se aquele juiz, um homem iníquo de coração duro, um homem que não temia o Deus do céu, nem a homens nenhum na face da terra, ele julgou a causa daquela mulher, certamente o nosso Pai que está no céu, que nos ama, ele há de julgar nossa causa e nos dar vitória. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus fez menção do seu amor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo. Portanto, dentro do contexto da parábola do juiz iníquo, eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, que se diante dessa transmissão tenha vidas com causa na justiça, independente do tempo em que esteja a causa desta mulher na justiça, independente do tempo em que esteja a causa deste homem na justiça, julgar esta causa e da vitória, Senhor. Alamai decanta rabiacandaraia, julgar esta causa e da vitória, Senhor amado. Decanda rabiacando rebiandaraia, alamandecanda rabiaxúria cando rebia, alablai decalaxúria canto rebiaxúria. Julga esta causa da vitória, Senhor amado. Talvez uma causa trabalhística de alguém que tenha trabalhado há muito tempo na empresa e não recebeu o seu valor merecido como funcionário. Alguém que tenha trabalhado muito tempo na empresa e não recebeu o seu valor por direito como funcionária. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com causa na justiça, e talvez seja um benefício que este ou esta, Deus da glória, não recebeu ou até perdeu, Senhor amado. Senhor, um benefício como uma aposentadoria para um dos seus, esta causa no INSS, um Bolsa Família, talvez uma pensão, Deus da glória, Oriande Calachuri Andaraia, assim como seu Filho amado Jesus indagando, ele dizia, Senhor amado, ao resumir a parábola do juiz iníquo, dizendo que o Senhor que nos ama certamente julgaria nossa causa. Deus, se porventura diante desta corrente de oração tenha vidas com causa na justiça que precisa ser julgada, Durabande canto rabiandaraia, entra nesta causa, Senhor, entra nesta causa, Senhor da glória. Tem pessoas aqui precisando vivenciar a justiça do Senhor na história dele, precisando vivenciar a justiça do Deus da glória na história desta. Entra com a justiça, Senhor amado, nesta causa e da vitória. Alabacanda, Ramandaia, Candarábia. Eu acrescento a oração por milagre, a causa na justiça, Deus da glória, porque o seu Filho amado Jesus, quando ele falou para os discípulos a parábola do juiz iníquo, ele fez uma comparação com o seu amor, dizendo que certamente o Senhor julgaria nossa causa e nos daria vitória. Se porventura diante dessa transmissão haja adorador, adoradora com causa na justiça, Orabacandaraia, o juiz talvez não queira assinar esse papel, mas o Senhor pode enviar um anjo para assinar esse papel e dar vitória para esta pessoa. O advogado pode estar demorando para assinar esses papéis, mas o Senhor pode enviar um anjo, Deus da glória, e o mesmo assinar esse papel e dar vitória para esta pessoa. Por isso eu peço ao Deus de milagre, entra com justiça, Senhor, assim como aquela mulher, ela dizia na parábola do juiz iníquo, entra com justiça na minha causa. Durabande Calachuri Andarábia. Tem pessoas, Senhor amado, que os próximos já estão indagando a dizer que a causa perdida, mas diante do Deus Todo-Poderoso não tem causa perdida, da vitória. Ramanto Rabaia Canda Rabia Chega, a da vitória, Senhor, da vitória para este adorador, a da vitória para esta adoradora. Arablai de Calachúria Candaraia. Em o nome do Senhor Jesus, vai dando vitória, Pai, independente de qual seja a causa, independente de qual seja a causa. Alamande Calachúria Candurebia, Uriande que anda Rabia Shúria anda Ramandaia Candarábia, Oriente que anda Rabia Shúria andaraio, Alai de Calachúria andarábias, Arablachúria andaraia. Irmã Joana Dark, eu via você falando, Deus ele não me mostra se foi com o Espírito Santo do Senhor ou com alguém, mas eu via você, irmã Joana Dark, dizendo assim, tem pessoas que olham para mim e acham que eu tenho muita força, acham que eu sou guerreira, que eu consigo suportar muitas coisas, mas eu sou frágil. Alamai de canto rebiandaraia. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele manda eu te dizer que ele tem te dado força,
Não é apenas aleatoriamente sem um objetivo, irmã Joana Dark. O Espírito Santo do Senhor, Ele manda eu te dizer que tem um objetivo, e o objetivo vai ser o seu testemunho. O objetivo vai ser Ei, Alamante, Kalashuri, Andarábia. Eu via você, irmã Joana Dark, falando, eu não sei com quem, mas Deus mostrava você falando com alguém e dizendo assim: tem gente que pensa que eu sou super forte, que eu posso passar por qualquer coisa sem me abalar. Alabrante que andarábia, shuri, andaraia. Mas o Deus da glória manda eu te dizer que Ele tem te dado força com um objetivo. E o objetivo será esse testemunho. Alabande, kalashuri, andaraia. Porque quando alguém, irmã Joana Dark, entra em contato com você, e muitas das vezes traz problema, comenta sobre situações e problema, é porque este alguém tem visto forças em você que muitas das vezes você não tem visto. Forças que muitas das vezes você não tem visto. Mas o Senhor tem te sustentado. Deus manda eu te dizer que não é aleatoriamente sem um objetivo. Você vai dar esse testemunho ainda para a honra e para a glória do Senhor. Alamante que andarábia. Orablai de kalashuri andaraio. Arablai que ando rebi andaraio. E de cantos de que ando rebi achouria. Oriente que ando rebi andaraio. Arablai de canto rebi andaraia. Deus, Ele me mostra para você, irmã Joana Dark, em Salmo de número 30, verso 5. Ao seu favor está o Senhor. Ao seu favor está o Senhor. Deus sabe o que você passa. Deus sabe os seus limites. Tá? O Espírito Santo do Senhor me revela para você. Tá? O Espírito Santo do Senhor me revela para você. Salmo de número 30. Salmo de número 30, verso de número 5. Deus, Ele dizendo assim, a palavra do Senhor dizendo assim: ao seu favor está o favor, ao Senhor, tá? No momento da oração, Deus me mostrando, irmã Joana Dark, e Deus mandando eu te dizer assim: Alabrai de Candarábia, fala para ela que eu estou do lado dela, eu estou nesta causa junto com ela. Aramande Kalashuri Andarábia, ao seu favor está o Senhor, tá? Deus, Ele vai te dar uma grande vitória como confirmação. Porque muitas das vezes bate aquele pensamento, Joana Dark: será que Deus realmente está alegre? Será que alguma das minhas atitudes afastam e por isso eu não tenho encontrado muitas das vezes a resposta do Senhor? E a resposta do Senhor, irmã Joana Dark, é que Deus está do seu lado e você vai dar um testemunho, sim. Você vai dar esse grande testemunho. Lamai de Candarábia, Shuri Andaraio. Uriande Candarábia. Obrigado, irmã Marli, Deus abençoe sua vida. Ao seu favor está o Senhor. Tá? Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe o que está no seu coração. Irmã Lia está aqui ainda. Irmã Lia. A irmã Lia está aqui ainda. Irmã Lia. Irmã Lia. Irmã Lia. Cadê a irmã Lia? A irmã Lia está aqui ainda? Cadê a irmã Lia? Irmã Lia. Irmã Lia, eu via você fazendo planos, fazendo projetos. Eu via você planejando muitas coisas. E você tentando se controlar, minha irmã, para não deixar entrar ansiedade no teu coração. Eu via você com medo de algumas coisas darem errado, de você se precipitar e se decepcionar. Alabande Kalashu.